Boa noite, boa noite, boa noite. Alegria do reencontro, ano novo, exclamação, vida nova, interrogação. É o título da minha primeira palestra, que acontecerá, então, no dia 5 de janeiro, toda primeira segunda-feira de janeiro do ano novo. A responsabilidade do tema na FEAC é minha. A Verônica é a mulher que fecha o ano, fechou o ano de 2025. Ela faz sempre a última palestra do ano, fechamos com chave de ouro. E eu tenho a responsabilidade de abrir o ano. Fechei com chave de prata. Prata já tá bom, né? Ah, como é que é? Não adianta querer comparar com esses raios dessas mulheres que não tem jeito de jeito nenhum. Mas no fim dá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos. Ano novo, vida nova, com certeza. Mais uma oportunidade. Para aqueles que continuamos encarnados, parabéns. Para aqueles que estão desencarnados ou que desencarnaram nos últimos dias, parabéns para todos nós. E vamos que vamos. Aloísio, seja bem-vindo. Verônica, seja bem-vindo. Passamos a palavra para o Aloísio. Ele faz as palavras iniciais dele e logo em seguida lê para nós a lição número 256 do livro Minutos de Sabedoria. Com você, Aloísio. Bom, feliz ano novo para todos nós. Que 2026 traga tudo aquilo que não conseguimos em 2025. Eu fiquei um ano mais velho nessa virada. Eu faço aniversário dia 1º de janeiro. E o interessante é que o mundo inteiro comemora meu aniversário. Muito bonito, as festas, os fogos. Copacabana explode, parece Ucrânia com Rússia. Nossa, de tanto tiro. Eu não tenho o número desse Vida Feliz. Qual que é o número dele? É esse aqui, ó. 256. Pode fazer a leitura? É com você. Faça tudo com amor. Tudo o que é feito sem amor sai mal feito e tende à destruição. Só o amor constrói obras eternas e penetra profundamente o coração da humanidade, porque só o amor é positivo. Tudo que não é amor é negativo. Faça tudo com amor, porque o próprio Deus é amor. Quando as criaturas fizerem tudo com amor, saberão o que é a saúde e a felicidade. Compartilhe. Vamos então fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus por termos chegado até aqui, por termos vencido mais um ano no calendário da Terra, pelas ações, pelos trabalhos, pelas atitudes desenvolvidas no ano que passou. E que possamos multiplicar as nossas forças no ano que por ora se inicia, para que possamos continuar como trabalhadores fiéis da seara do Mestre Jesus. Que possamos usar as nossas mãos em nosso benefício e benefício do próximo. Que possamos usar as nossas palavras de maneira mais positiva e que possamos fazer florescer por onde passarmos, mostrando que trazemos a essência divina dentro de cada um de nós. Agradecidos estamos a Divaldo e ao Filomeno pela oportunidade deste trabalho, dos esclarecimentos e orientações trazidas nesta obra, e pedimos que no decorrer desse ano possamos, com passos firmes e cada vez mais fortes, seguir na direção do Evangelho de luz, para que possamos, com o aprendizado adquirido, colocar em prática e mudar-nos e mudar, em consequência, a sociedade na qual estamos inseridos. Com o coração repleto de alegria e principalmente de gratidão, rogamos a Deus que continue a nos amparar. Que assim seja. E assim seja. Feliz ano novo para todos. Vamos lá. Abrir o ano novo aí com estudo e com trabalho. E com poderia ter. E o aniversário do até não podia ter coisa melhor. Tá vendo aí? Muito bem. Quantos aninhos, Aloísio? Oi? Quantos anos? Só Sancato.
Depois de Sankar, em português, quantos anos? Não, 64. 64. Tá ficando velho. Depois você escreve para mim as emoções, o que é chegar aos 64, que é para quando eu chegar lá, eu já estar preparado psiquicamente, eu e a Verônica, entendeu? Não vou perguntar a Verônica no ar qual a idade dela, porque não se pergunta a uma dama qual a idade dela. É falta de educação. Mamãe me deu educação. Na roça, Verônica, não sei se você sabe isso, ninguém fala educação. Esse menino não tem educação. Né? Muito bom. Queridos internautas, brincadeiras à parte, a responsabilidade continua. Nós sabemos que 1º de janeiro, 31 de dezembro, são datas criadas pelo calendário da Terra, com a evolução dos conhecimentos da astronomia, dos mecanismos da rotação do sistema solar e tudo mais, esses elementos foram colocados como uma forma de mensurar o tempo. No calendário egípcio, já passamos de 5 para 6 mil anos. No calendário islâmico é diferente do nosso. No calendário budista é diferente do nosso. Mas o planeta Terra, por uma questão didática, assumiu o calendário gregoriano, que hoje vige em cada ponto da Terra as suas condições filosóficas, religiosas e tudo mais, mas é atribuído nos 4 cantos do Oriente, do Ocidente, do Polo Norte, do Polo Sul, essa realidade. Então nós estamos aí iniciando mais uma jornada no bem com Jesus. E hoje, o capítulo 256, para quem está chegando agora, esse é o nosso 10º livro, nós já trabalhamos 9 livros anteriores e estamos aí avançando. Além desse YouTube, nós disponibilizamos para vocês o meu YouTube pessoal, youtube.com/Falcone Espiritismo. Tanto este aqui, onde nós estamos, que é o YouTube da FEAC, como lá no meu YouTube, assistir um vídeo ou em qualquer outro ambiente espírita, lembra de colocar em prática o que eu vou falar. Lembre-se dos 3 Cs. Gostou do vídeo? Primeiro, curta, é aquele joinha, o dedo para cima. Depois, compartilha com pelo menos 3 pessoas. Depois, deixa um comentário, gostei, não gostei, vale a pena, não é isso. É que deixa o seu comentário. Aqui, se possível, deixa o seu nome, a sua cidade, a instituição que você frequenta. Essa semana eu recebi várias mensagens. Falcone, como é que eu faço para participar nos encontros com o Manel Filomeno de Miranda? Porque eu falo em muitos centros, a Verônica fala. Levou folder do SOS Prestes lá para o centro, Verônica? Lembrou de levar? Não lembrei. Não lembrou. Próxima vez eu levo. Depois eu passo lá e deixo na caixa postal deles, então. E vamos trabalhar. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram pessoal, @FalconeArmando. Lá, além das atividades espíritas, você vai ter acesso ao programa Saúde é o que Interessa, que acontece toda quarta-feira, das 11h30 até o meio-dia, na Rádio 93 FM. Posso divulgar aqui no Ambiente Espírita, porque é um trabalho voluntário que eu realizo e o ano que vem, em março, eu completo 30 anos no de rádio com trabalho voluntário. Agradecemos mais uma vez as pessoas que colaboraram com a cesta de Natal, atendemos lá as nossas necessidades, foi muito importante a sua participação. Deixa eu colocar aqui um bilhete para mim mesmo, eu tenho que entrar em contato com a Tereza de Matias Barbosa. Pronto, está aqui direitinho, coloco aqui onde eu vou pisar, que aí eu lembro. Hoje, se nós vamos estudar esse capítulo, eu vou pedir a Verônica, como de praxe, para recordar para nós, recapitular o capítulo 15, que foi o encontro 255. Verônica, a palavra com você. No capítulo anterior, as advertências, inclusive dá nome ao capítulo, que eram mencionadas ali, são orientações fraternais para que os indivíduos assumam a responsabilidade pelo próprio estado íntimo, que busquem cultivar hábitos saudáveis de pensamento e que possam também se fortalecer moralmente para enfrentar os processos obsessivos. Os benfeitores espirituais, naquela ocasião, utilizando da situação do médio Davi para poder despertá-lo para um alinhamento do bem,
faz isso também com nós que estamos lendo e conhecendo essa história. Então, o próprio Dr. Herman também tenta sensibilizar o médium para uma postura de equilíbrio moral, porque justamente esse desequilíbrio que está acarretando muitas dificuldades, tanto para o intercâmbio mediúnico, quanto para a própria vivência do médium Davi. Então, embora esse capítulo trate, como eu citei o título, Advertências Salvadoras, que seriam as advertências salvadoras para o médium Davi, elas são também salvadoras para cada um de nós, para que possa despertar o nosso cuidado, a nossa atenção e a nossa responsabilidade com a tarefa mediúnica. Mediunidade não é brincadeira. Eu espero que você tenha lido o capítulo anterior mais uma vez, pelo menos, e o capítulo de hoje, que é o 16, pelo menos 3 vezes, com seu lápis em mão, para as anotações e tudo mais. Tudo que você puder usar lápis, evite a caneta. Caneta polui o meio ambiente. Lápis equilibra. O capítulo de hoje, então, conforme está aqui, diálogos esclarecedores. Filomeno começa dizendo o seguinte: além dos benefícios, deixa eu corrigir aqui a minha tela. Pronto. Além dos benefícios propiciados aos comunicantes desencarnados, a reunião ensejou-nos material excelente para estudos e reflexões. O importante é isso. A reunião ajuda os 2 planos da vida. Mediunidade é esse intercâmbio entre o chamado lado de cá com o lado de lá, que está tudo interpenetrado. Acabou aquela história que o céu é para lá, o inferno é para cá. Céu e inferno é dentro da gente. A primeira diz respeito ao amor de nosso Pai por todos nós, facultando-nos o serviço de iluminação incessante, graças ao qual o processo de ascese, de ascensão, faz-se mais suave e enriquecedor, sem a aspereza das provas que elegemos em consequência da rebeldia sistemática. Como não há repouso, significando ausência de realização, o trabalho e a ação edificante permanecem constantemente, proporcionando a conquista de recursos preciosos. Essa frase última merece atenção. Como não há repouso? Como é que não há repouso? Toda noite eu deito na minha cama e durmo 6, 8, 10 horas. Alice, se deixar, dorme 12. Aquela fase de descansar, porque daqui a pouco a luta vai ser expressiva. Nada repousa. A pedra não está parada. Ela está em vibração atômica. Os nossos olhos é que não permitem. A Terra não está parada no espaço. A cada segundo, ela desloca 30 quilômetros no seu périclo em volta do Sol e vai por aí afora. Embora que tudo está mudando, as medidas daqui a pouco vão estar mais justas. Reflexionava desse modo a respeito das atividades parcialmente encerradas, quando a maioria dos obreiros dormiam, sendo alguns convocados ao prosseguimento dos compromissos com a vida. Já falamos aqui várias vezes, e esse livro está mostrando isso. A equipe mediúnica vai para casa, deita na cama e dorme, mas aqueles que se mantêm sintonizados voltam à instituição. Para a grande parte de homens e mulheres que avançam descuidados pela senda das lutas terrestres, existe uma ignorância total desses mistérios relevantes para o espírito. Quer dizer, a maioria das pessoas não tem nem noção. Deixa eu desmaiar. Puf, e desmaia realmente. Considerando a vida como sendo apenas um automatismo biológico, era aí que o bichinho que não devia, e a fatalidade das ocorrências humanas, pensam exclusivamente em desfrutar das oportunidades assinaladas por terrível hedonismo. Hedonismo vale a pena você pesquisar lá para saber o que quiser. Segue um dos sábios gregos que criou o hedonismo. Não vou mexer aqui para você poder desenvolver a sua curiosidade. Mesmo entre muitos espiritualistas, espiritistas, persiste o desconhecimento das realizações fora do corpo, acreditando que as horas do sono são apenas de refazimento para o organismo e a alma. Não cessam, no entanto, os movimentos da vida, assim como não param os labores espirituais. O tempo no mundo espiritual é o mesmo tempo do mundo físico, 24 horas o dia, mas a quantidade de tempo dedicado a coisas nobres é totalmente diferente, até mesmo de um Chico Xavier, de um Divaldo,
que atravessavam noites psicografando. O vácuo absoluto, o silêncio total e o repouso pleno resultam de percepções nossas inadequadas, limites de conhecimento. É a nossa ignorância. Em toda parte, o trabalho e o movimento são incessantes, impulsionando o progresso ilimitado. Tem muita gente que quando lê isso que está aí, uns vão achar que é fantasia, outros vão ficar assustados. Ai, Heloísio, eu estou morto de cansado. Eu hoje trabalhei demais. O trabalho físico cansa a anatomia física, mas daí a comparar isso com o trabalho espiritual, vai longe. Possivelmente me acompanhando o desdobrar do pensamento, o afável benfeitor vem em meu auxílio dizendo: tudo serve na natureza, obedecendo os imperativos inalteráveis das leis cósmicas. A lei que rege na intimidade do crescimento da grama do meu jardim é a lei que cresce, é a lei que rege no que vige, nos buracos negros, nas estrelas que estão nascendo, nas estrelas que estão passando por transformação. A lei é a lei natural, é um processo para todo o universo. Nas expressões primeiras da vida, os automatismos da evolução propõem crescimento e transformações incessantes. À medida que a consciência adquire lucidez, mais se ampliam as perspectivas de ação. O ser agiganta-se na direção de outros e do ambiente, entregando-se a propostas de trabalho com que promove aqueles que o cercam. Caso houvesse o repouso, tudo volveria ao caos do princípio. Assim, na atividade contínua, o espírito transfere suas metas para patamares mais altos e mais nobres, atraído pela perfeição que há nela. É muito comum, nós incentivamos as pessoas, somos incentivados a, no mês de dezembro, principalmente, pegar um papel, traçar metas que eu desejo para o ano novo. Mas elas só vão acontecer se eu colocar a mão na massa. Verônica, ganhei uma receita do Fred e da Ângela de um pão sem glúten e sem lactose. Uma delícia. Comprei os ingredientes, está tudo comprado, está lá na minha cozinha. Você precisa de ver que beleza. E o pão, Falcone? Que pão, velho? O pão está pronto? Manda um pedaço para mim, leva um pedaço amanhã na feira para mim. Não, ainda não fiz, não, eu só comprei os ingredientes. Eu fui lá na casa da Ângela, aprendi a receita, comprei os ingredientes, já está tudo medido direitinho e está lá na cozinha. Quando é que eu vou comer esse pão, Verônica? Quando é que eu vou comer esse pão, Aloísio? Só a hora que eu colocar a mão na massa. Então não adianta. Que Gênese de Allan Kardec? Já li mais de 50 vezes. Eu conheço de frente para trás, de trás para... eu conheço a Gênese mais do que o Kardec. Quer saber a verdade? Interessante. E o que você está fazendo com isso? O nosso mérito não está no conhecimento, mas no que eu faço com o conhecimento. O Filomeno faz perguntas consistentes. E a gente fica pensando assim, o que será que deu na quina da virada? Já pensou se na semana anterior eu tivesse a intuição dos números? Menino! A pessoa fica pinicando. Não que não possa ganhar. Só não ganha quem não joga. Quem joga tem possibilidade de ganhar. Mas fica o ano inteiro pensando na quina de São João, na quina de Natal, sei lá, do Ano Novo. Então nós temos que ter muito cuidado e fazermos o melhor que pudermos. Com você, Aloísio. Ora, aproveitando-me do silêncio que se fez natural, indaguei. Poderia depreender, em razão das informações recém-colhidas, que a nossa irmã Raulinda é uma obsidiada, não obstante as disfunções ovarianas e os distúrbios assinalados pelos neurotransmissores que a levam ao estado depressivo? Como educador gentil que é, o amigo respondeu: as consequências das leviandades cometidas estão impressas pelo espírito nos seus equipamentos físicos,
caracterizando-a hoje como uma enferma do aparelho genésico e vítima de transtornos psicológicos. Em face do exposto, ela necessita de assistência ginecológica e psiquiátrica. Todavia, porque se encontra assinalada pela consciência de culpa que gera a auto-obsessão e pela perseguição da sua vítima, em processo de perturbação obsessiva, diagnosticamos uma parasitose espiritual. Os dois distúrbios se mesclam, tornando-se difícil estabelecer as fronteiras onde um começa e o outro termina. Eis porque, em casos dessa natureza, em que se misturam os fenômenos perturbadores, como na maioria deles, os pacientes necessitam de uma terapia holística que engloba a participação das diferentes áreas da ciência médica a que nos referimos e espíritas, leitura educativa, passes, água fluidificada, desobsessão e renovação íntima aplicada ao bem. Recorreríamos também à contribuição da sociologia, amparando o grupo familiar, indiretamente envolvido na problemática. Alongando a análise, buscaríamos a ajuda da ecologia, em considerando o envenenamento do ar que se respira, da agricultura, respeitando as técnicas naturais da adubação e consequente diminuição dos agrotóxicos. Vemos a aplicação desordenada de hormônios em aves e animais, a fim de que se desenvolvam, alterando-lhes o ciclo biológico de postura, de reprodução e de crescimento, sem refletir nos danos que esses métodos e produtos causarão ao organismo humano. Em uma sociedade justa, realmente cristã, antes se pensará no ser propriamente dito do que nos lucros que se pretenda obter dissociados do dever ético para com a vida. Bom, esse parágrafo aí é um seminário de dois dias sem parar, né? Começa com o problema da nossa irmã Raulinda, o problema que ela traz já impresso de vidas passadas, os obsessores que estão com ela, a ligação, a culpa, depois cai em uma situação completamente diferente, que é o que nós vivemos hoje, e nós vamos dar só uma pincelada, porque não é o âmbito do nosso estudo aqui, mas nós sabemos o que está sendo feito com o ar, com a comida, com toda a situação de ganhar dinheiro e o que eles estão colocando. E isso, logicamente, atrapalha o espírito no seu processo reencarnatório, que nós colocamos da boca para dentro, que já vem todo contaminado. Quando eu penso na minha época, quando eu era criança, o que nós comíamos e o que nós comemos hoje é totalmente diferente. E daí uma série de doenças, mas isso não vem, a gente tem que preocupar mais com o lado espiritual aqui. E na primeira parte é muito bem explicado isso. Se você quiser falar alguma coisa, Mande, da parte espiritual. É isso mesmo, né? Um desequilíbrio. Todo mundo conhece aquela brincadeira das peças do dominó. Você vai colocando uma peça de dominó a uma certa distância da outra. De repente você esbarra numa peça e aí o que acontece? E os japoneses então fazem essa brincadeira, né? Esse trabalho com milhares de peças de dominó. Desce no chão, cai uma bolinha, derruba o outro e aquilo pega um salão de festa de um clube e põe lá milhares e milhares de peças que demoram, às vezes, dias para serem montadas e vai desencadeando. Então eu olho para a Verônica com o canto do olho. A Verônica não está bem com ela. Ela acha que eu estou olhando com ela com energias negativas. Altera todo
o nosso relacionamento. Um olhar. A Verônica fala uma palavra num tom mais firme. O Aloysio vira e fala assim, ela está julgando indireta para mim. Pronto. Como é que fica? Acabou o relacionamento do Aloysio com a Verônica. E vai por aí afora. Uma palavra, um tom, um gesto, mexe com tudo. Agora imagina um processo em que eu paro com o meu padrão de oração, com o meu trabalho no bem, tendo conhecimento que eu preciso disso como do ar que eu respiro, mas tem uma fé em Dr. Bezerra que ninguém tem igual. Mas a fé sem obras é morta. Nós não vamos sair dessa encarnação com a frequência de um Francisco de Assis, de uma Clara de Assis. Já disse isso muitas vezes. Mas nada nos impede de sermos hoje melhor do que fomos ontem. E com essas informações, Aloysio, nós vamos tomando tapa na cara. Os amigos espirituais não estão assim, querida, querido, está na hora de você recuperar o tempo perdido. Não, eles estão dizendo assim, corre atrás do lucro, porque no prejuízo você já está. Ó, minha aguinha está aqui, já está sendo fluidificada. Acabou, mas já tem outra garrafa aqui, ó, prontinha, abastecida. Com você, Verônica. Ele diz, parece ainda estar distantes os dias em que esses comportamentos vicejarão. Que comportamentos? É isso que ele falou anteriormente, que vai abranger sociologia, agricultura, ecologia, quando o homem tiver um manejo mais consciente da água e do solo, quando procurar ativamente a conservação da biodiversidade, quando ampliar o uso de energia renovável, quando se buscar a eliminação de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos em favor de métodos naturais, porque é possível, já tivemos isso há muito tempo, e com isso preservar cada vez mais o ecossistema, trazendo bem-estar para o ser humano. Então, tudo isso é um complexo que ajuda ao ser a se desenvolver, a progredir e a melhorar. Olhando o lado espiritual e olhando o lado material, produzindo aquilo que precisa do planeta em seu benefício, mas sem estragar isso, né? E aí ele diz, oxalá logo chegue esse momento dessa conscientização com o meio ambiente. Conquanto demorados, devemos empenhar-nos para despertar as consciências e aclarar mais o discernimento humano, que se devem voltar para essas cogitações protetoras da vida. Não podemos negar os valiosos contributos modernos da ciência e da tecnologia em favor da saúde e do bem-estar. Entretanto, não ignoramos a outra face da moeda, voltada para os interesses subalternos, criminosamente egoístas, daquelas pessoas que querem enriquecer a todo custo, sem se preocupar da destruição que estão causando com isso. O homem marcha para Deus. É inevitável essa fatalidade. O Espiritismo, ensejando uma visão holística da realidade e dos procedimentos saudáveis, é o bandeirante ímpar dos novos tempos. E rogando desculpas ao bondoso mentor, indagaria se o afastamento do espírito perturbador propiciará a Raulinda, o Filomeno pergunta, a desejada recuperação da saúde. Ou seja, afastando aquele espírito que estava perturbando, ela podia se concentrar um pouco mais na recuperação da sua saúde? Sem ler o parágrafo anterior, o parágrafo que vem agora, nós podemos dizer o seguinte, eu estou numa sala enfumaçada, cheia de poluição, de cheiros, de energias saturadas. Eu saio para um ambiente mais puro. Se for lá para fora, vou para o jardim, respiro com mais facilidade. Melhora ou não melhora? Então, eu é que tenho que me afastar dessa vibração de uma sala carregada de cigarro, de cheiros fortes e de gás, seja lá o que for. Vamos ver o que ele vai falar aí. Devemos ter em mente que a nossa irmã encontra-se incursa em vários itens das leis que lhes respeitou, estando agravados em seu íntimo os imperativos da necessidade de reparação. Eu estava falando da receita lá. Se eu colocar mais fermento do que deve, ou se eu esquecer de colocar fermento, eu estou com a receita na mão, escrita item por item. Se eu não fizer os passos corretos, o resultado vai ser diferente daquele que eu aprendi lá na casa da Ângela.
Agora, se eu seguir o passo a passo, Falcone tem uma receita de bolo para a gente progredir? Tem. Um dia uma senhora chegou, Falcone, eu quero uma receita de bolo. Eu quero ler algo que me ajuda. Já comentei isso aqui. Matheus Fraga disse, é muito fácil. Não encontro na doutrina espírita um passo a passo para melhorar. O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Mateus estava de lado e disse, diga a ela que se está em 2 lugares no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, no capítulo 20, item 4. Mensagem de Erasto, Missão dos Espíritas. E segundo, capítulo 17, item 3. O homem de bem. Isso aí já vai te dar um panorama de tudo que você precisa, pode e deve fazer. Do que você não precisa, não deve e não merece a sua atenção. Agora, se você quiser uma imersão, depois de estudar bastante essas 2 mensagens, mas aprofundar no estudo delas, é muito fácil, vai no livro Céu e Inferno, capítulo 7, tem lá 33 degraus da escada. Não tem, Verônica? O que é? CPF. CPF. É só seguir o CPF que a doutrina espírita te dá o caminho. CPF. Vai para lá. O que é? Código Penal da Vida Futura. A mulher regalou um olho desse tamanho e falou assim, vou procurar. Voltou na outra semana e disse assim, Falcone, você quer me colocar doido? Eu falei, eu não. Papai do céu. Kardec mostrou as placas. Você tem carteira de motorista? Ela falou, tenho. Para tirar a carteira de motorista, você decorou 5 sinais de trânsito? Não, mais de 100. Então, para fazer a direção defensiva, você não teve que decorar cruzamento, o que é preferencial? Da mesma forma que o trânsito tem suas leis nacionais e suas leis internacionais, a lei natural, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vem destruir a lei, mas dar cumprimento. Allan Kardec vem nos trazer, Jesus diz, está em João 14,16, eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, no futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade, ele permanecerá convosco por toda a eternidade, vos lembrará o que hoje vos digo, e vos apresentará coisas que eu não vos posso dizer, porque não estáis preparado. Se pedimos para Alice tirar a carteira de motorista, ela pode até decorar os sinais, ela pode até passar no psicológico, ela pode até... não vai conseguir a lei natural do trânsito. Então nós temos há tempo de semear, há tempo de colher, Eclesiastes capítulo 3, livro 3, capítulo 3. Então nós temos que saber, o Espiritismo está ultrapassado, precisamos atualizar o Espiritismo. Apresenta no que ele está ultrapassado, que modificamos. Ocorrendo a mudança de comportamento do seu atual perseguidor, a atitude será para ele salutar por libertar-se da injunção do ódio, mas para ela será apenas amenizadora dos sofrimentos, não liberadora. Jesus, limpos sim, perdoados não. Perdoados por quem? Por Deus não, pela sua consciência. Aí lá no CPF, Código Penal da Vida Futura, você vai ver primeiro arrependimento, depois expiação, depois reparação. E não é, eu matei o Aloísio numa encarnação passada, eu estou tendo que tolerar ele como irmão para reparar. E como é que eu estou fazendo isso? Ou vice-versa. Tem que aguentar o Aloísio nessa encarnação. Ué, meu filho, se ele nasceu seu irmão e nasceu irmão da Verônica, não é porque a cegonha errou o endereço, não. Então, não adianta, o obsessor afastou, vai melhorar. E a Raulinda? Ela já está numa casa espírita, já tem conhecimento da verdade. Se ela cochilar, o cachimbo cai. Terá a carga das aflições diminuída, porém os sintomas perturbadores permanecerão, desaparecendo à medida que se submeta às terapias referidas. Então ela vai precisar da ajuda de um GO, ginecologista, obstetra? Vai precisar da ajuda de medicamentos? Talvez sim, talvez não.
Vai precisar de um processo terapêutico, talvez sim, talvez não, de uma acupuntura, de uma homeopatia, de uma fitoterapia, de um floral de bar, de um... Vai depender de uma série de... Tem vários recursos que ela pode utilizar. Mas, acima de tudo, a sua reorganização vibracional. Os órgãos citados encontram-se lesados no perispírito e no corpo físico, requerendo assistência especializada como é natural. Pensa-se com leveza que o simples afastamento do obsessor faculta a recuperação plena do obsediado. Negativo. E na minha família tem uma pessoa obsediada. É fulano de tal. É fulana de tal. Aquilo é reflexo do desequilíbrio da família. E aquela criatura rotulada como o obsediado é o pivô. Mas pode ter certeza que os familiares têm relação direta ou indireta com aquilo. Em todo aquele que sofre perseguição espiritual, encontramos os resíduos maléficos dos seus atos desvairados, aguardando superação. Superação. Eu não quero ser um super-homem, eu não quero ser um super-falcone, eu vou ter que colocar em ação as forças, os conhecimentos que eu já conheço. Dr. Jacó busca viver na prática os valores que já dominas na teoria. Não se resgatam dívidas somente com boas intenções. Já dizem os católicos que de boa intenção o inferno está cheio. Elas são o primeiro passo para as ações dignificadoras que liberam, não, porém, suficientes para a sua quitação. Aloísio, fica tranquilo que este ano eu vou te pagar aqueles $10 mil que você me emprestou, tá bom? Pensa em Jesus, confia que eu vou te pagar. E eu não movo um centímetro para poder ganhar mais dinheiro para pagar a dívida com a Aloísio. Vai chover dinheiro do céu? Infelizmente, na FEAC, os guias ainda não tem essa força, não. Tem! Poderiam fazer? Poderiam. Mas é esse o que... Não. Cada digno trabalhador do trabalho que realiza. O caminho de quem deslustra o dever é estreito e difícil. Por isso é melhor atender às obrigações do que as defraudar. Educar é fácil, mesmo com os empecilhos que se apresentam. Reeducar é mais complicado, corrigindo os hábitos malsãos e instalando os dignificantes. Aí o Filomeno diz: parecia-me justo as palavras do benfeitor. Afinal, sem presunção de julgamento da minha parte, o delito da amiga era grave, o que nos inspirava compaixão para com o consorte, enganado e assassinado, quanto para ela, que os perpetrara. Atire a primeira pedra quem já não cometeu coisas semelhantes ou até piores. Estamos todos ligados uns aos outros nessa grande rede chamada vida. Depois do lançamento de determinado filme, né, essa rede que o mundo espiritual nos mostra é apresentada no cinema, em alguns segmentos da ciência, como a Matrix. Nós estamos numa Matrix, a Matrix da samsara, das reencarnações, do trabalho de evolução. Como aluno, a Alice passou para o 9º ano. Este ano ela vai enfrentar física e química. Os professores não vão afrouxar. O ano que vem ela tinha apenas matemática. Agora ela continua com matemática e vai ter física e química. Por quê? Porque a Alice está na matrix do conhecimento didático, pedagógico e intelectual. Ela está rumo à academia. Se vai chegar lá ou não. Tem como a atriz Alice fugir disso? Não. Existe um caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Com o senhor. Eu? Vamos embora. Ele está pensando nos presentes que ele ganhou, que ele queria ganhar. Não, ele está falando. Estou esperando você falar. Você parou. Vamos dando continuidade. Quando as criaturas assimilarem a ideia de que o mal é pior para quem o pratique, evitá-lo-ão com energia.
Identificando que no universo não há privilégios para ninguém, nem regimes especiais que distingam umas das outras pessoas, exceto na sua hierarquia moral, ter-se-á chegado a um período em que o bem predominará, desaparecendo pouco a pouco as chagas morais que decompõem o ser e afligem o organismo social. Estamos quase chegando lá, né? Falta pouco tempo ainda, alguns milhões de anos ainda por aí. O combate, portanto, ao egoísmo deve ser constante e de emergência, sem margem a escapismos. Porque me parecesse ainda oportuno, voltei a interrogar. Mas o cara é bom de pergunta, viu? O cara é bom para perguntar, viu? Eu, no lugar dele também, ia perguntar. Eu também, eu estou na situação que ele está ali com a facilidade de resposta. A perguntinha dele agora. Qual a razão de não se haver insistido na doutrinação do adversário espiritual do médium Davi, liberando-o antes de tê-lo conscientizado do erro que pratica? Tchan. Vai dar uma confusão essa pergunta dele, olha só o que vai dar. Sem qualquer enfado ou cansaço, o Dr. Carneiro de Campos esclareceu. O nosso objetivo, naquele momento, era o despertamento moral do médium leviano, não do seu antagonista. Esclarecido o último e permanecendo os desequilíbrios do primeiro, viriam outros celerados afins e o problema mudaria apenas de mãos, continuando inalterado. Ademais, Fernando e nós temos interesse especial em relação ao nosso amigo, que se diz pertencer ao grupo do Soberano das Trevas, assim como aquele que desafiou o Dr. Hermann, de que nos recordamos. Ou seja, eles não dão ponto sem nó. Tinha um motivo todo esse trabalho aí, né? Uma meta a ser cumprida. Quanto a Guilherme, a experiência foi muito proveitosa, por ensejar-lhe realizar uma catarse das mágoas retidas na alma. A terapia surtir-lhe-á efeito lentamente, preparando-o para a autocura. A sua abnegação e aflição por Gerard credenciam-no à libertação do ódio, desvinculando-se assim do amigo ingrato e perdoando os dois que o atraiçoaram. Irá meditar, renovando os conceitos e alterando as disposições íntimas do desforço para o esquecimento do mal. Os sentimentos nobres, quando feridos, cicatrizam com facilidade, em razão da qualidade de que são constituídos. Quando escasseiam, tornam-se mais demorada a remoção das mágoas e rancores preservados. Em tudo e todos, o amor é o grande gerador de soluções. Interessante ele falar de amor, e a mensagem hoje falou de quê? Primeira frase que a Luísa leu era sobre o amor também, tá vendo? O acaso não existe, né? E Davi, pergunta ele, ao despertar, recordará os benefícios auferidos? Na sua condição de médium adestrado, não será mais fácil a recordação das ocorrências? Como é que faz? Então, nós temos experiências no mundo, todos nós somos ajudados. Mas, Falcone, eu tenho um primo que ele é pentecostal, cabeça dura, só aceita o que o pastor fala. Aquele pastor que faz aquela interpretação da Bíblia numa visão bem racional dentro das suas possibilidades, está fazendo o melhor que pode. E se ele está sintonizado com aquela frequência de religiosidade, é porque ele ainda precisa daquele tipo de remédio. Há criaturas que, se vierem para o espiritismo, que nós falamos que temos livre-arbítrio, que eu posso dar tapa na cara do Aloysio, posso chutar a canela da Verônica, posso xingar o fulano, posso dar tiro no Beltrano, põe fogo no mundo. Há criaturas que precisam de uma religiosidade mais rígida. Como é que fica? Como controlar um convento com dezenas, centenas de freiras, um seminário, seja ele budista, católico, protestante, tem que ter leis mais firmes, porque ali estão, naquele ambiente, pessoas daquele padrão vibracional. No centro espírita,
quantas dissensões, quantas dúvidas, quantos pontos de vista, quantos melindres. Onde está o homem, está o equilíbrio e o desequilíbrio, porque todos nós temos o nosso lado sombra, como Joana vai colocar nos 16 livros da série psicológica dela, da psicologia da quarta força. É que nós queremos mais Harry Potter, queremos mais Mestre Yoda, varinha mágica, espada Jedi, é mais agradável do que ficar lendo a Gênese. Você já pegou esse livro para ler, Verônica? Deus seja louvado! Não tem uma figurinha, é só palavra, 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 e cada vez que eu leio esse negócio... Ok. Já pegou o livro dos Espíritos? 1019 questões, 14, 13, 12 leis morais. Ai, como é que eu vou fazer? Fazendo! Como é que você vai fazer? Primeiro você aprende o pão, depois você compra os ingredientes, depois você põe as medidas, eu ponho tudo medido e separado. Até os ovos eu quebro e deixo lá na vasilha, na sequência certinha. E vou fazendo. Eu fiz o pão, Aloysio, você fez? Não fiz ainda não. Menino, ficou uma delícia. Não coloquei semente, já o próximo pão que eu vou fazer amanhã, eu já vou falconizar, já vou colocar semente de abóbora, de gergelim, vou pintar e bordar com ele. Eu vi que já deu certo, mas eu vou seguir passo a passo. Então, né? Ontem eu ouvi um camarada me falar comigo assim, Falcone, vocês sabiam que as leis de Moisés eram 15? Os 10 mandamentos eram 15? Eu virei para ele e falei assim, nunca vi falar isso. Ele falou, pois é. Moisés subiu lá e pegou 3 tábuas das leis, cada uma com 5 mandamentos. Na hora que ele desceu, uma escorregou e quebrou. Aí eu fiquei para ele e falei com ele assim, ainda bem, porque nós não estamos dando conta de dividir os 10 mandamentos. Já pensou se fosse 15? Ele deu uma gargalhada e eu dei outra. Brincando com coisa séria. Brincando com coisa séria. É o que nós falamos no princípio, as leis são lei natural. Inegavelmente, aqueles que têm uma vida psíquica e mediúnica mais ativa, podem com mais facilidades do que os outros recordar-se das experiências extracorpóreas. Não obstante, em face da conduta que se entregue o amigo invigilante, os seus sensores psíquicos estão muito impregnados dos interesses que vem cultivando e fixando no inconsciente a prejuízo das ideias e pensamentos elevados. Então não adianta, eu frequento reunião mediúnica, eu aplico o passo, eu bebo água fluidificada, eu faço o culto do evangelho no lar, e não sei o quê, Tá, e o que eu estou fazendo com tudo isso? Para me projetar? O pessoal da FEAC vê que eu sou o cara, para o pessoal da FEAC ver que a Verônica é isso, é aquilo, que o Aloysio é assim, assado ou cozido? Não. É para gente, o tempo que nós estamos dedicando, queridas irmãs, o tempo que nós estamos dedicando a vocês, para colocar o encontro 256 no ar, a Verônica pegou o capítulo, dividiu em partes, colocou qual que seria a parte dela, qual que seria a minha parte, qual a parte do Aloysio ou de outro convidado. Eu estou preparando, Verônica, não te falei. Em breve nós vamos ter aqui uma 4ª tela. No meu tá eu em cima, eu e você em cima, o Aloysio embaixo. Não sei se no seu tá assim. Vai ter uma quarta tela aqui, com alguns slides, com frases mais fortes que vão sendo passadas, entendeu? Com trechos do evangelho relacionado àquilo. Por quê? Uma imagem vista vale mais do que 1000 palavras, segundo os conceitos orientais. Então, o que nós estamos fazendo do nosso conhecimento? Jogando ping-pong? Ou jogando golfe? Ou tênis? Nós temos que pensar nisso. Assim sendo, apesar do susto experimental e das graves admoestações ouvidas, assomarão à consciência apenas alguns vestígios da ocorrência. Ele identificará o fenômeno
como de natureza mediúnica, por sentir-se extenuado durante todo o dia. Porém, com os estímulos do corpo viciado e das ambições em crescimento, buscará esquecê-lo, dar-se-á conta de estar em perigo, logo atribuindo a perseguições de pessoas invejosas da sua faculdade e fugas psicológicas outras. Lembra Livro dos Médiuns, capítulo 23? Se o CPF é para cima, né, Código Penal da Vida Futura, nós vamos ver que a obsessão é para baixo. Obsessão simples, desce um degrau. Fascinação, desce outro degrau. Subjugação. Qual a primeira coisa? O Aloísio começa a descambar na mediunidade. A Verônica começa a descambar na mediunidade. O Falcone começa a pôr os pés pelas mãos. Os companheiros tentam alertar-nos. Os espíritos com os quais nós estamos vinculando para coisas que não deveríamos vincular, diz assim, a FEAC não tem mais espaço para a sua mediunidade. Você está acima da frequência da FEAC. Vamos fazer caridade em casa. E tira o médium do grupo, daquele grupo que poderia ajudá-lo a vencer. Sozinho nós somos muito fracos. A afeição aos prazeres perturbadores intoxica o psiquismo e o corpo da pessoa, que se torna dependente, fazendo lamentáveis quadros de depressão e amargura quando não mais pode neles exaurir-se. O cara toma o primeiro gole, excita. Toma o segundo, bambeia as cordas da vigilância. A partir do segundo para o terceiro toque, gole, a coisa começa a cair. A vibração dele começa a cair. E a turma que bebe, através dele, encontra mais campo. O primeiro gole de bebida excita. O segundo relaxa. O terceiro deprime. Mas a criatura fala e fala. Agora, festa de final de ano, quantas brigas nas festas de Natal em família, quantas brigas, aqui tem aquele raio daquele cunhado, daquela cunhada, daquele membro da família que toma um gole e começa a falar os podres da família. Eu sei que não acontece na sua família, que a gente é todo mundo equilibrado, mas na minha família ainda tem dessas coisas. Então, temos que ter muito cuidado. Da mesma forma, o nosso Davi vem se acostumando por livre escolha aos vapores anestesiantes da luxúria, da concupiscência, do poder. Olha lá, as 4 nobres verdades. Ele já está se achando o cara, o narcisismo. Já está na luxúria. Já está mexendo com o que não devia. Embora lamentemos, acreditamos que ele necessita de uma terapia de choque mais forte, a que recorrerá por opção pessoal, oportunamente. Sou eu que continuo? Uhum. Depois de alguma breve reflexão, o instrutor prosseguiu. Estamos muito interessados, todos que nos movimentamos nas atividades das terapias holísticas, sobre a luz do espiritismo, e outros trabalhadores do bem no estudo das 4 legítimas verdades com que o soberano das trevas dominou ironicamente suas estratégias de perseguição às criaturas, por considerarmos de alta gravidade a programação em pauta. É claro que não o responsabilizamos pelo desbordar das paixões alvejantes que varrem a terra em nossos dias, o que seria atribuir demasiado valor e poder que não correspondem à verdade. Ele só tem valor e poder naqueles que deixam abertas as portas. A gente fechando as portas e janelas, a poeira entra por baixo da porta, entra pelas frestas da janela. Como é que faz? Dá uma chuva de vento, bate na janela, a água escorre dentro de casa. Imagina se não entrarmos na oração e na vigilância. Todavia, chamamos a atenção o volume dos depaupérios que ora dominam as pessoas vinculadas ao espiritualismo. É como se essas criaturas distraídas houvessem no transformado em esporte para as horas de saturação. Ivone do Amaral Pereira tem um livro, já procurei isso, estou procurando e não estou achando, que ela fala que o Centro Espírita, o Dr. Bezerra fala para ela, que o Centro Espírita não é um clube de diversão.
Os conteúdos filosóficos e morais são deixados de lado, sem qualquer pudor, entregando-se à vida profana que justifica às arbitrariedades, aos engodos, às vulgaridades, aos desperdícios, com tranquilidade explicando que a vida física é oportunidade de gozo e este está muito vinculado ao corpo, ao ego, aos condicionamentos da época. Não adianta eu ir para a academia e ficar com o corpo do Armandinho se eu não mudar meus padrões mentais. Jamais se considerariam obsediadas por seres... Jamais se considerariam obsediadas, influenciadas por seres perversos e viciosos que com elas convivem em regime de promiscuidade moral e mental. Minha avó tinha um ditado que a sua também deve ter dito: quem com porcos mistura, farelo come. Pelo contrário, ao serem informadas, zombarão, escreverão diatribes, contrafalarão de autoritarismos e saudades de castrações, de pieguismos religiosos, erguerão a bandeira de liberdade e o modernismo. Verônica, olha o trabalho que o Belmiro Braga está fazendo na quinta-feira, trazendo os amigos dele para começar a escrever, poetas, literários que escreveram coisas maravilhosas e bobagens também, começarem a fazer pequenas quadrinhas para começar a reorganizar o psiquismo na frequência do bem. Você, Aloysio. De nossa parte, nenhum interesse em impor-lhes normas de conduta e ação. As nossas são experiências pessoais, que narramos para os que estejam insatisfeitos com os acontecimentos que os envolvem e desejem outras alternativas. Não, porém, para aqueles que se refestelam nas orgias e divulgam-nas, nem para outros que se consideram inatingíveis pelos espíritos perturbadores. Conscientes como somos de que todos desencarnarão, o que não constatarem na Terra, logo mais encontrarão. Reconhecemos, como já foi ventilado anteriormente, que a inferioridade moral e o primitivismo que levam as criaturas aos extremos das paixões são fase natural do seu processo evolutivo. A nossa preocupação é com aqueles outros que já deveriam ter ultrapassado essa faixa e que nela se fixam, ou a ela retomam com ardor indisfarçável. Por isso mesmo, não cessaremos de abordar o tema, de divulgar as informações que, por uns subestimadas e ridicularizadas, noutros indivíduos encontrarão ressonância e abrigo, ajudando-os na luta contra as sutis interferências obsessivas, assim como na epidêmica situação a que quase todos se encontram expostos. Assim sendo, além da preocupação especial com Davi, há também a de natureza geral com os demais envolvidos no surto que se alarga entre as pessoas. A gente ouve uma resposta de protetores desse nível em que eles se encontram, a gente fica vendo a nossa pequenez, né? E nós tentamos resolver as nossas situações ainda encarnados, ainda arraigados à matéria, com os nossos interesses, com as nossas perturbações, ligados ainda a uma série de espíritos que nos controlam. Tem a 459 de O Livro dos Espíritos, a que ponto eles nos influenciam. Praticamente são eles que nos dirigem. Então a gente abre e fecha a porta com uma facilidade enorme, e a situação que cada um está vivendo hoje. A gente tem que lembrar que nós estamos tentando resolver da melhor maneira possível com os conhecimentos ou não do espiritismo, da religião que temos, mas quando a gente ouve uma resposta esclarecedora dessa, de um espírito já numa fase adiantada, e a lucidez com que ele responde, aí a gente fica
alerta pensando, né? A quantidade de bobagem que ainda estamos pensando e fazendo, mas também entendemos que tudo isso faz parte de um processo. A natureza não dá saltos. Ontem nós estávamos numa situação muito inferior, já demos um salto quântico, mas isso aí que eu acabei de ler que sirva de reflexão para todos nós. Ele continua dizendo que anuiu completamente a tudo quanto o benfeitor expôs, porquanto a evidência do acerto das suas palavras está na alucinada descoberta do sexo pela atual sociedade. Lembrando que o sexo, né, é uma daquelas verdades lá do Soberano das Trevas. Os descalabros morais são crescentes, associados à volumosa onda de violência que estarrece, ameaçando todas as construções éticas e civilizadas das gerações passadas. Os transtornos mentais decorrentes do estresse e dos vários fatores psicossociais, socioeconômicos, demonstram que se vive na Terra um período intermediário, prenunciador de grande renovação pela dor. E quando ele fala isso aqui da descoberta do sexo da atual sociedade, a gente lembra também, ele falando da violência através do sexo. E a gente teve aí no Brasil, a gente pode dizer que o Brasil está vivendo uma emergência, porque no último ano de 2025 foram mais de 1.000 mulheres vítimas de feminicídio. Isso significa aí 4 mulheres que perdem a sua existência por dia. Então a gente vê que o Filomeno trouxe essa informação para a gente anos atrás, e como que esse processo, esse período intermediário, como é que ele está vibrante, como é que a gente está passando por ele. Crescendo. Né? O esquecimento propositado das estruturas éticas tem facilitado a morte de nobres conquistas humanas através dos séculos. A monogamia, a família, o amor aos filhos e a recíproca dos filhos para com os pais, o respeito ao próximo, o equilíbrio sexual. Olha quanta coisa. Os ventos do desespero e da anarquia sopram em todas as direções, ameaçando de destruição tudo quanto encontram. Concomitantemente, por efeito do desastre, aumenta o egoísmo e a solidão assinala as vidas. A tristeza e a frustração se unem em clima de amargura. A fuga pelos tóxicos se torna lugar comum. O suicídio multiplica-se nas estatísticas. O desespero estiola preciosas florações da vida humana. O aborto aumenta os seus índices. Não esquecemos do heroísmo de milhões de seres que se erguem para impedir o desastre. Então, assim como ele mostra das situações conflitantes, ele vem mostrar também daqueles que estão trabalhando em favor do bem. Detendo a onda de alucinação, buscando diminuir a miséria, encontrar terapias para as enfermidades dilaceradoras, fomentar a paz entre os indivíduos e as nações. Suas vozes, às vezes, parecem soar nos desertos dos sentimentos. Eles, porém, prosseguem. E se a gente for procurar, existem muitos institutos de pesquisas e de estudos sobre o altruísmo e que mostram esses estudos bem atuais, que 70% da população mundial pratica atos de bondade. Não nos parece ter esse percentual tão alto. Por quê? Porque nós ainda nos ligamos daqueles atos de maldade. Mas tem muita gente fazendo, propagando e difundindo o bem por aí. É aquilo que Jesus diz no Evangelho: dá com a mão direita, sem que a esquerda venha saber. Quantas instituições estão aí trabalhando? Desencarnou há 2 meses em Juiz de Fora uma senhora muito ligada, gosto muito dela, que apelido é Cida, o nome deve ser Aparecida. Quando você sai de Santa Luzia, vira à esquerda e vai na direção do Ipiranga, essa mulher fundou um trabalho há anos, distribui mais de 500 quentinhas de segunda a sexta-feira. Mais de 500 quentinhas por dia. Dentro do possível, nós estamos sempre ajudando o trabalho que a Cida fundou ali, num grupo que se chama Mãos Amigas. Mãos Amigas. Entrou na fila, não pergunta se é católico, protestante, espírita, se fuma maconha, se não fuma, se bebe, se não bebe, se é casado, solteiro, se é isso ou aquilo.
Entrou na fila, estendeu a mão, tem uma quentinha, e eu conversando com o pessoal na fila, vários me disseram, essa é a única comida que eu como em 24 horas. Às vezes consigo um pão, consigo uma outra coisa, mas se não fosse isso, eu não estaria sobrevivendo. Então a Cida desencarnou há coisa de 2 meses, onde ela esteja no mundo espiritual, as nossas melhores energias para ela. Aqui na rua que eu moro, na rua Francisco Vaz de Magalhães, a minha casa é em frente ao segundo ponto de ônibus. O primeiro ponto de ônibus é na porta da Fundação Ricardo Moisés. Como é que é o nome daquela senhora que fundou a fundação, ô Verônica? Foge minha... Jane. Hein? Jane. Que não é esposa de nenhum Tarzan, mas que é mãe do Ricardo Moisés. O filho dela veio com câncer e ela trata dele e através do tratamento dele se identifica com mais uma mãe que estava com o filho que veio de fora e arrumou lugar para ficar e o trabalho foi crescendo. E aqui na rua nós temos uma escola, uma fundação Ricardo Moisés, reconhecida pelos seus trabalhos ligados à comunidade. No outro lado da rua ali nós temos as Concer, que faz um trabalho extraordinário. Descendo aqui tem outra instituição mais embaixo. Gente, só que isso não encontra respaldo. Quantos políticos, dentro do grau de honestidade que se permitem viver, estão trabalhando nas prefeituras, no governo estadual, no governo federal, para segurar a boiada e não recebem nenhum destaque? Mas quando explode o escândalo, vira notícia nacional. E hoje, mesmo que as redes de comunicação comprometidas com esquecer determinados escândalos não comentem, não divulgam, mas a internet hoje coloca ao alcance de qualquer pessoa os escândalos que não vêm a lume nos canais oficiais de comunicação. Jesus diz que é necessário o escândalo, mas ai de quem for motivo de escândalo. Então, quantas pessoas estão fazendo bem? A sopa dos pobres funciona há mais de 50 anos na rua Santo Antônio. Há mais de 50 anos, dando almoço para incontável número de pessoas. Mas, diz o outro, o bem não faz barulho. Né? O bem trabalha em silêncio, no anonimato. Não tímido, é tímido. É tímido. E nós vamos em frente. Agora, o quanto eu estou fazendo de bem para mim? Que é muito importante eu ajudar o Aloísio. É muito importante eu ajudar a Eurídice. Ajudar a Verônica. Ajudar a fulano, a fulana. Mas o quanto eu estou ajudando a mim mesmo? Temos que pensar nisso. Juntamos-nos, esses construtores do progresso interessados em contribuir com nossas experiências do além-túmulo, chamando-lhes a atenção para o fenômeno psicopatológico das parasitoses por obsessão. Vamos ler lá o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Tão graves e cruéis quanto as outras que eles já identificam em combate. E aí o Filomeno termina. Sob o vento frio do amanhecer, chegamos à sede do nosso labor para breve repouso. Tá vendo, seu Aloísio? Tá vendo, Ana Verônica? Gente, nós estamos num corpo biológico. O nosso corpo precisa de pelo menos 6 a 8 horas de sono. Mas tem gente que acha que nasceu para descansar. Sombra e água fresca. Sentíamos-nos reconfortados, confiantes sobre o velário da noite, com estrelas, quais se elas fossem olhos de luz, que nos acompanhassem à distância. Esse é o capítulo de hoje. O que nós vamos fazer com isso? Eu comecei a falar lá atrás e depois eu desviei. Para que esse programa venha no ar, a Verônica divide, manda para o Aloísio, que hoje é o convidado nosso, a próxima semana é outra pessoa, manda para o próximo, para separado, tudo certinho. Eu pego esse material, coloco introdução, coloco finalização, né? Coloco o trabalho do poeta anônimo aí para poder nos ajudar com os caminhos da poesia e nós vamos ver.
Então, esse capítulo 16, com esse título, Diálogos Esclarecedores, nos convida aqui a penetrar um pouco mais fundo na dinâmica da vida espiritual, mostrando que nada cessa, nada repousa, nada se interrompe no mecanismo perfeito das leis divinas. Enquanto muitos dormem e acreditam que o sono é apenas descanso físico, a espiritualidade nos revela que a alma continua aprendendo, servindo, reparando e sendo auxiliada nas regiões onde a vida prossegue com vigor e responsabilidade, desde que nós façamos a preparação para dormir. Nesse capítulo nós observamos o quê? Diálogos os mais diversos, que vêm auxiliar, abrir a sua mente, a minha mente, para mostrar que temos responsabilidade com o sono. E a natureza das dores humanas são resultados da complexidade do nosso relaxamento ontem. Se eu não malhar, a minha musculatura fenece. Se eu não me alimentar, meu corpo vai para o cemitério. Mas também dos conflitos íntimos, de quê? Das culpas antigas, dos desvios repetidos ao longo de várias existências. Então nós precisamos aprender que a cura depende de nós. Ela é verdadeira, é holística. Não importa se você está no budismo ou está no zoroastrismo. Não importa se você gosta da medicina alopática, da homeopática ou da medicina chinesa. Mas precisamos de tratar de corpo e mente. Senão não dá certo. A orientação dos benfeitores mostra que ninguém está desamparado. Mesmo quando nós caímos na invigilância, temos como levantar. Mesmo quando nos afastamos do dever e vamos para o ego, temos como retornar. E percebemos ainda que a sociedade atravessa tempos confusos, criados pela nossa confusão. Os valores éticos estão ameaçados pelos excessos, pela pressa, pelo egoísmo. Eu coloquei hoje no meu status, e coloquei hoje, eu tenho um grupo de pessoas que eu mando uma mensagem de bom dia todo dia, que o caminho do equilíbrio começa com comer a metade do que você come, sorrir o dobro e caminhar o triplo. É o caminho do equilíbrio, segundo a filosofia oriental antiga. Assim, esse estudo é um convite a despertar, a refinar a própria consciência, a trabalhar pelo bem com mais coragem, a reconhecer que o amor em sua essência divina, é o grande remédio. Semana que vem tem mais, gente. Semana que vem tem mais. Qual o título do próximo capítulo, Verônica? Prejuízos e conquistas espirituais. Vamos colocar aqui, ó, prejuízos e conquistas espirituais. Ah, Falcone, eu vou sair do grupo. Por que você vai sair do grupo? Não, tá apertando muito. Que bom que tá apertando. Carro apertado é que canta. É o carro de boi, certo? Então vamos para as quadrinhas do capítulo 16, mandadas pelo nosso poeta anônimo. Ele diz para o capítulo 16, Diálogos Esclarecedores: no labor que Deus ensina, a vida segue a brilhar, pois a alma nunca descansa, sempre busca se elevar. No silêncio da vigília, ouve o espírito dever. Mesmo em sono, a alma luta pelo caminho de crescer. Toda ação tem seu registro, cada falta deixa o tom. Cura pede esforço vivo, luz por dentro e ação no bom. A obsessão se mistura com as dores do coração. Terapia é ampla e sábia, une o céu e a ciência em mão. A irmã ferida na alma traz no corpo o peso antigo, mas a luz que a fé derrama faz do ontem um novo abrigo. Quem ofende a lei divina colhe espinhos no trajeto, mas se muda a própria estrada, Deus refaz todo o projeto. O amor é o grande bálsamo, cura funda e sem ruído, onde toca limpa mágoas, traz coragem ao mais ferido. O mentor com voz serena fala ao coração atento. Reeducar custa esforço, mas é luz em movimento. Mesmo entre as sombras do mundo, há quem brilhe sem temor.
são heróis da caridade, tecelões do bem e do amor. Quem se entrega ao bem constante vence o mal que o desafia, pois no mundo evolutivo Deus conduz, guia e auxilia. E encerrando com essa colaboração inspirada, o nosso capítulo, dizemos que este estudo nos inspire a viver com mais verdade, trabalhando além da sombra, na luz pura da verdade. Sigamos firmes na senda, mesmo em lutas ou cansaço. Quem confia no divino nunca anda sem abraço. Que a paz seja nosso guia, nossa guia, e o amor nossa direção, pois no templo da consciência Deus acende a renovação. Guardemos no coração tudo que aqui foi lembrado. O bem é sempre a semente que floresce ao ser plantado. E sobre as bênçãos do alto, sigamos com gratidão, no labor que não descansa, servir é nossa missão. Então está aí a colaboração em favor das nossas reflexões. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a companhia de todos aí nesse primeiro dia do ano, dando os parabéns mais uma vez para o Aloysio, desejando a ele aí um ano de muito sucesso, de muita saúde, muita paz, e que possamos estar aí na próxima semana para dar continuidade a esse estudo e aprofundar aí nas lições que o Filomeno nos traz. Muito bem. Aloysio. Agradecer por mais um aniversário aqui na Terra, né, nessa oportunidade, e pedir proteção para o ano que se inicia para todos nós, encarnados e desencarnados. Os ensinos da noite foram bem interessantes e nós possamos utilizar todo esse manancial de conhecimento para a nossa melhoria e para a melhoria das pessoas que nos acompanham nessa jornada. Obrigado a tudo e a todos e um feliz 2026 para todos nós. Lembrando da sua água, já está fluidificada, e mesmo que você assista a posteriori e não tenha condição de assistir na quinta-feira, sintoniza, coloca a água, a egrégora de luz está formada, o plano espiritual está ligado em todos aqueles que buscam este trabalho. Lembramos que você é a pessoa mais importante. Somente através de você nós conseguiremos chegar a outras pessoas. Lembra dos 3 Cs. Como assim, Falcone? Já falei. Primeiro, curta o joinha. Segundo, compartilha, pelo menos com 3 pessoas. Terceiro, comenta, deixa aqui embaixo. Assim a plataforma do YouTube entenderá que o trabalho é pertinente. Além daqui, siga o youtube.com/Falcone Espiritismo, pelo menos 3 palestras por semana nós postamos lá. Siga o Instagram, @FEACnet, siga o Instagram, @Falcone Armando. Agradecemos a participação do Chaves, da Jussara, nos bastidores, de toda a equipe da multimídia da FEAC, lembrando que o trabalho com a criança e com o jovem está suspenso, mas começa a semana que vem, se não me engano, já volta a funcionar. Peraí, a semana que vem? Tchau. Deixa eu conferir aqui, acho que volta dia 10 de janeiro, se não me engano, acho que é 10 de janeiro. Então, vamos em frente, e já que o aniversário é do Aloysio, né, que ele nos presenteie com a prece de encerramento do primeiro estudo deste ano de 2026. E, como a Verônica disse, parabéns para ele, para todas as pessoas que estão aniversariando. Né? E como dizia o coelho da Alice, lá no País das Maravilhas, hoje é dia do aniversário do Aloysio, Verônica, e é dia do seu e do meu desaniversário. Lembra disso que o coelho? Eu estou com pressa, sempre atrasado, ele estava indo para o desaniversário. Então, Aloysio, parabéns para você, para a Verônica, para mim e para todos os internautas. Você está aniversariando, os demais estamos desaniversariando. Nossa Senhora, é muito difícil. Muito difícil. Um grande abraço a tudo e a todos. Lembre que segunda-feira eu estou na FEAC, né? E o tema será, então, Ano Novo, exclamação. Ano Novo, interrogação. Ano Novo, exclamação.
vida nova, interrogação. Aloísio, faz a prece de encerramento para nós, por favor. Ano novo, interrogação. Vida nova, exclamação. Bom, acho que eu troquei, mas o que interessa é a mensagem que foi passada. E, mais uma vez, Jesus e toda a equipe do bem nos dando a oportunidade de reiniciarmos um novo ano e que nós sejamos abençoados, que nós tenhamos mais juízo, que nós possamos fazer cada vez melhor e bom uso do nosso livre-arbítrio, que Jesus esteja presente em todas as nossas ações e nos momentos difíceis também possamos sempre lembrar que a espiritualidade, que todos os amigos estão do nosso lado. É só sintonizarmos. Que Jesus abençoe este trabalho, todos os demais trabalhos da FEAC, todos os trabalhos de todas as casas de oração que estão em busca do bem, do amor ao próximo, de transformar as pessoas. Muito obrigado a tudo e a todos, e que muitas outras boas oportunidades, como a deste primeiro dia, estejam presentes em todos os demais dias desse ano que se inicia. Muito obrigado a tudo e a todos. Que assim seja. Que assim seja. Um excelente final de semana para todos vocês, para todos nós. Nos vemos a qualquer instante ou na próxima quinta-feira, se Deus quiser e Ele quer. Juntos e misturados. Até lá!